uma visão bíblica sobre caridade e ação social. Nosso objetivo é extrair das Escrituras tudo aquilo que ela nos ensina acerca da pobreza, qual a nossa responsabilidade acerca disso, por que existe pessoas com carência de recursos, e tudo isso nós tentamos observar à luz das Escrituras. Nós sabemos hoje que há um movimento muito forte dentro das próprias igrejas evangélicas em ações sociais, e praticamente toda igreja possui um ministério de ação social. Nós aqui na igreja nós não temos, e muitas vezes somos questionados acerca disso. Nós vamos chegar a uma conclusão ao fim deste estudo, mas nós cremos que esse é um ministério diaconal, faz parte do ministério diaconal. E aí nós vamos tentar entender de que maneira a igreja deve intervir. Quem são de fato os pobres dos nossos dias? Ter uma visão clara e bíblica sobre isso. Então nós começamos aqui com uma pequena definição bíblica acerca da pobreza. Então, de acordo com as Escrituras, quando nós pegamos a pobreza num nível mais do dicionário da língua portuguesa, ela está relacionada às questões materiais, mas a Bíblia trata isso de uma forma um pouco mais ampla. É colocado biblicamente que pobreza é o estado de desvantagem ou falta de recursos econômicos. Sim, existe uma questão material envolvida, mas não para nisso. A pobreza também pode ser social ou até outras formas, como nós veremos hoje, a pobreza espiritual. Às vezes, ela é aplicada desta forma, para se referir ao estado de espírito da humanidade. Então, nós vimos já um pouquinho sobre isso, o quanto que a pobreza ela é ocasionada pela quebra de relacionamentos. A pobreza, pessoas que não possuem o mínimo necessário para a sua subsistência, isso ocorre em virtude não do plano de Deus para nós, mas em virtude da quebra do relacionamento com Ele, entre nós e com nós mesmos. Então isso nós vamos trabalhar em maiores detalhes aqui. Diferenças econômicas, pessoas com menos recursos e com mais recursos, não é algo condenado nas Escrituras, pelo contrário, é algo comum. Nós veremos alguns textos que dizem que Deus estabelece essas diferenças. Deus está por trás de tudo isso. Mas como deve ser a dinâmica de relacionamento entre aqueles que têm excesso e aqueles que têm pouco recurso? Tudo isso a gente deve buscar nas Escrituras orientação, para que a gente possa viver dentro deste assunto de forma bíblica, como todos os demais. Então nós iniciamos esse estudo cavocando as Escrituras, pegando todos os textos bíblicos que tratam desse assunto. E na semana passada nós começamos vendo a pobreza no Antigo Testamento. E aí nós vimos o texto de Deuteronômio, que diz que Deus não deseja que hajam pobres, pessoas com escassez de recurso no seu meio. Deus fala isso de maneira clara, e Deus ele coloca na lei uma cerca de provisões para que isso não acontecesse no seu povo. Então Deus ele faz uma aliança com Israel, retira aquele povo do cativeiro e dá a ele leis para que, se eles vivessem de acordo com essas leis, nunca dentro do seu povo haveria um só em necessidade. Alguém que não tivesse o mínimo para a sua subsistência. Deus estabeleceu uma cerca protetora na sua lei, que fazia uma distribuição destes recursos entre o próprio povo. E aí nós vimos que foram proibidas a opressão, os juros entre eles, enfim, tudo isso aqui nós já vimos. Fomos atrás deste assunto na leitura poética e de sabedoria, vimos os salmos, o que os salmos falam sobre isso, tudo isso nós já vimos. Vimos também Provérbios, e aqui em Provérbios é colocado como a pobreza sendo também resultado de pecado. Então alguém pode ter falta de recurso por falta de própria sabedoria, ou preguiça, o pecado da preguiça, não ser alguém dedicado no trabalho, ou ser um mau administrador dos seus recursos. A gente vê que um dos pecados hoje que acomete a humanidade é o consumismo. Às vezes a pessoa tem um bom salário, um salário que daria uma vida tranquila, sem falta de recursos, mas consome esses recursos com coisas que não acrescentam na sua vida. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu agora uma notícia de que
30% das pessoas endividadas com apostas da internet são evangélicos. Aí você pensa, será que são evangélicos mesmo? A gente sabe que a maior parte daqueles que se dizem evangélicos não são de fato evangélicos. Mas olha só, pessoas que estão usando os recursos que recebem para apostar esse dinheiro em jogos online, coisas do tipo. Então essa pobreza pode vir por pecado e falta de sabedoria. Então a Bíblia também coloca isso. Vimos também mais textos em Provérbios, e aí entramos nos profetas, e aí várias advertências em Isaías, vimos também os textos de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Miqueias e Zacarias. Nós vimos vários textos aqui que falam acerca deste assunto. E aí então concluímos que com base no Antigo Testamento, nós vemos que Deus ele tem uma preocupação sim com os pobres, com pessoas com escassez de recursos. Deus construiu a lei para proteger essas pessoas. Deus estabeleceu mecanismos para que a pobreza fosse evitada. Nós vimos que a pobreza não é vista como virtude. E aí nós tratamos essas vertentes ditas cristãs que estabelecem voto de pobreza para sacerdotes, como se isso fosse algo digno de elogio, mas não é o caso nas Escrituras. E vimos também que desobedecer as ordens que o Senhor nos dá para o cuidado de pessoas com escassez é vista nas Escrituras como uma ofensa a Deus. Hoje nós vamos para o Novo Testamento. E aqui o Novo Testamento, ele trabalha esse tema e expande. E aqui nós vamos ter alguns textos mais longos aqui para trabalhar este assunto. Então nós vamos começar falando de Cristo. Como Jesus veio a este mundo. Jesus veio em uma família pobre. Jesus nasceu como uma criança que estava inserida em uma família pobre. Mais tarde, já durante o seu ministério, é dito que Jesus não tinha onde sequer reclinar a cabeça. Ele não tinha uma morada fixa, ele não tinha bens, ele não tinha essas coisas. E aí, como que nós sabemos que Jesus nasceu em uma família pobre? Vamos ao texto. Lucas 2, versos 22 a 24. O texto diz que, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Era a apresentação de Jesus. Então, por isso que os batistas, eles apresentam as crianças no culto. É por causa desse texto aqui. Por que que irmãos, eu já fui questionado várias vezes por pais de crianças pequenas ou pedindo para que eu apresentasse as crianças no culto. Irmãos, não temos base bíblica para fazer isso. Esse texto aqui está falando de um judeu. Os judeus, eles tinham que apresentar o primogênito no templo por causa da Páscoa, lá do Êxodo, lembram? O que aconteceu com os primogênitos no Egito? Deus passou o anjo vingador e eles morreram. O povo judeu tinha que resgatar o seu primogênito. Naquele evento inicial, sacrificando um cordeiro e aspergindo o sangue na porta, e depois de toda a história, todo primogênito deveria ser apresentado no templo. Eles levavam o sacrifício para que ele fosse resgatado. Isso continuou até os dias de Jesus, e aqui nós vemos isso acontecendo. E aí, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Então, se nós quiséssemos uma representação fiel disso, nós íamos apresentar só o primogênito dos filhos dos nossos irmãos. Não há um paralelo aqui, isso aqui era uma lei dada ao povo judeu. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Então, era feito o sacrifício para substituir o primogênito. Era o resgate do primogênito. E qual é o sacrifício que foi apresentado para Jesus? Um par de rolinhas ou 2 pombinhos. O que isso quer dizer com a pobreza dessa família? Porque esse é o sacrifício determinado para o pobre em Israel. A família pobre, ela não tinha como levar um cordeiro. Então ela poderia levar um pássaro.
2 rolinhas ou 2 pombinhas. E era o sacrifício de famílias pobres. Por isso nós podemos determinar com segurança que a família que Jesus veio ao mundo, né, o casal José e Maria, era um casal pobre no padrão do período de Israel. Eles levaram lá e apresentaram o sacrifício de uma família pobre. Então você vê que o Deus do universo decidiu vir ao mundo não como um grande rei nascendo num castelo e um berço de ouro. Não, ele nasceu dentro de uma família pobre. Quando ele nasceu, ele foi colocado aonde? Uma manjedoura, né? Eles estavam lá procurando um lugar para se hospedar na cidade de Belém, não encontraram hospedarias e foram colocadas. Muitas pessoas acham que era um estábulo, não um estábulo de animais, mas não, era provavelmente um depósito que a pessoa tinha lá, onde guardava muitas coisas, não era um quarto adequado. E aí ele foi colocado ali na primeira coisa que foi encontrada, né, que era ali, no caso, uma manjedoura. Então Jesus ele nasce como uma pessoa de família pobre, com poucos recursos. Né? José e Maria não passavam necessidades, mas era uma família com poucos recursos. Nós também vemos isso depois em Lucas 9, aqui já durante o ministério de Jesus, onde é dito, né, esse texto que está em destaque aí nos slides. 9:58. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu já vi gente pregando que Jesus era rico. Que Jesus, como ele morava em Cafarnaum, né, era a cidade onde ele residia, diziam que Cafarnaum é um lugar, era uma praia. Aí diziam que ele tinha casa na praia, Jesus era rico. Ele tinha casa na praia. Daí como que ele ficou rico? Porque ele era marceneiro. Só que ao invés da maioria dos marceneiros, que para entregar um conjunto de mesa e cadeira levava 6 meses, ele entregava em 2 dias. Ele fazia um milagre, tá lá. Então era alta demanda, era uma fábrica. Irmãos, tem pastor que prega isso. Está na internet, não tirei. Tem pastor dizendo isso. Pastores, pregadores da prosperidade falando isso. Que Jesus era rico e, portanto, nós devemos ser ricos. E ele explicou a riqueza de Jesus dessa forma. Enfim, né? Basta rasgar as escrituras. Então Jesus ele veio. Isso é significativo. Né? Isso mostra que pessoas com poucos recursos, elas não são menos valiosas do que pessoas com mais recursos. Jesus veio como alguém, ele se identificou com pessoas com pouco recurso. Isso faz parte dessa nossa vida. Outra coisa importante aqui, irmãos, o reino de Deus, o reino do Senhor, ele não possui a mesma lógica deste mundo. Parece que no reino as coisas são invertidas, uma lógica invertida, né? Então, os últimos serão os primeiros. Né? Aquele que quer ser grande tem que ser pequeno aqui, servir os outros. Então, parece que a lógica do reino não é a mesma lógica deste mundo. Nesse mundo, você vai ouvir que você tem que ser alguém com um espírito elevado. Né? Você tem que ter autoestima, valorizar a si mesmo. E aí você pega a primeira das bem-aventuranças e diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Você imagina você dizer isso no mundo hoje, né? Numa palestra motivacional dos nossos dias, que você é feliz porque você é pobre de espírito. Você é chamado de doido. Né? Isso não encaixa no padrão deste mundo. Então olha ali no Sermão da Montanha, capítulo 5 ali, que é o texto das bem-aventuranças. Irmãos, as bem-aventuranças, elas não são, né, bem-aventurado. Né, uma tradução literal é plenamente feliz. Né, a pessoa plenamente feliz. Isso aqui não são os passos para a felicidade. Isso aqui que Jesus está dando são as características dos habitantes do reino. Irmãos, isso aqui não vai haver nenhuma pessoa no céu habitando com o Senhor eternamente que não tenha essas características. Isso aqui é algo que
Deus faz em nós, através da obra do Espírito. Então, todo crente, ele tem que ter essas características na sua vida. E aí ele diz ali, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Você não vai encontrar nenhuma pessoa no céu que não seja pobre de espírito. Agora, o que isso quer dizer? O que significa, e aí nós vemos aqui que a pobreza no Novo Testamento não tem a ideia apenas de falta de recurso material, mas envolve algo mais profundo e complexo. O que é pobreza de espírito? É alguém que está sempre se achando menos que os outros, que está sempre com uma baixa estima muito proeminente, será que é isso? Irmãos, isso tem a ver com a concepção de quem nós somos. É o contrário daquele que é orgulhoso de espírito. O orgulhoso de espírito eram os fariseus dos tempos de Jesus, que entravam na sinagoga e oravam a Deus, obrigado porque eu não sou como esse pecador do meu lado. Obrigado porque eu sou um homem muito bom, Senhor. Sabe, a pessoa que acha que é salvo pelos seus méritos, Deus vai me salvar porque eu sou um excelente pastor. Não tem como Deus não me salvar. Isso é orgulho espiritual. O que é o pobre de espírito? É aquele que reconhece, Senhor, eu não sou nada sem você. Se o Senhor não for por mim, eu estou perdido. Eu não consigo dar um passo neste mundo se o Senhor não estiver comigo. Isso é pobreza de espírito. É reconhecer, Senhor, eu sou um pobre pecador. Eu não sei o porquê o Senhor me resgatou. Porque eu olho para dentro do meu coração e eu só vejo maldade. Eu só vejo maus pensamentos. Eu só vejo coisas ruins. Isso é pobreza. É aquele que busca o Senhor reconhecendo a sua limitação. Eu sei que se não for o Senhor, eu estou perdido e completamente condenado. Então a pobreza de espírito aqui, deste texto, envolve isso. E as outras, aqui cada uma das bem-aventuranças estão conectadas. Então aquele que é pobre de espírito, ele também chora e serão consolados. Porque, bem-aventurados os que choram. Irmãos, todo mundo chora. Então todo mundo vai ser consolado. O choro é proveniente da primeira bem-aventurança. É aquele choro do entendimento do pecado na sua vida. Aquele choro quando nós buscamos a Deus porque nós não sabemos mais a quem recorrer. É esse choro, é esse que o Senhor vem e consola. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados então os pobres de recurso? Não, ele fala de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Isso aqui tem uma relação com aqueles que passam necessidade. Porque alcançarão também a misericórdia de Deus. Quem nega a misericórdia para o próximo não pode exigir de Deus misericórdia para com ele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos. Por quê? Por causa da justiça, por causa do evangelho, porque deles é o reino do céu. Então, irmãos, tudo isso aqui envolve realidades espirituais que o Senhor conecta com a questão da pobreza, que nem sempre é material. Aqui é uma pobreza desejável, a pobreza do espírito. E é algo que só pode vir com a ação de Deus em nós. Mas esse reconhecimento interno que nós temos vai refletir na maneira como nós tratamos os outros. Lembram? A pobreza ela é causada pela quebra nos relacionamentos com Deus. Pessoas não seguem a Deus, não dão bola para a palavra de Deus, não lutam contra o seu pecado e por conta de tudo isso acabam sofrendo com escassez de recursos. Aconteceu muito no Antigo Testamento. Há também a quebra de relacionamentos entre nós, e aí nós veremos uma dinâmica do rico oprimindo o pobre. Nós veremos isso acontecendo e com nós mesmos. Com o nosso próprio pecado que nos atrapalha para que sejamos bem-sucedidos, né? Sejamos trabalhadores dedicados,
tenhamos uma vida simples. Lembra que eu comentei na semana passada o povo judeu, né? Trabalho duro, árduo e vida simples. Esse era basicamente o segredo da prosperidade do povo judeu. Trabalhadores fiéis, que cumpriam as suas tarefas e mantinham um estilo de vida simples, sem nenhum tipo de esbanjamento, mantendo as suas vidas dentro de um padrão que conseguia fazer com que eles prosperassem. Isso é algo que nós devemos buscar também. Ainda outros textos. Jesus, ele elogiou uma mulher pobre. Lembra a história da viúva e a sua oferta? Está ali em Marcos. Marcos 12. Versos 43 e 44. Podemos pegar desde o verso 41 ali, que dá um panorama melhor. Sentado diante da caixa de oferta, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de oferta mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmãos, isso nos ensina muito acerca de como Deus olha para essas questões materiais. Para você ter uma ideia, 1 quadrante, na moeda da época você tinha o denário. O denário era o salário de um dia de trabalho. A pessoa trabalhava um dia, ele recebia 1 denário por esse trabalho. 1 quadrante é 1 parte de 64 de um denário. Ou seja, em torno de R$1, vamos dizer que R$100 fosse um denário, um dia de trabalho, seria R$1,60. R$1,60. Era uma quantia muito pequena. E ali você tinha nesse texto muitas pessoas que possuíam bastante recursos e que davam grandes ofertas ali naquele lugar. Traziam ao templo, né, o seu dízimo. E aí Jesus disse que para Deus valia mais a oferta aquela pequena oferta de 1,64 avos de um denário, do que todas aquelas grandes ofertas que estavam sendo depositadas. Por quê? Porque a oferta da viúva era sacrificial. Uma oferta sacrificial é uma oferta que coloca em Deus a confiança. Quando alguém oferta dessa forma, não precisa falar publicamente isso. É uma coisa que Deus, a dinâmica de Deus reconhece que aquela oferta diante dele é mais valiosa do que qualquer outra oferta que poderia ter. Porque dá de algo que lhe faz falta. Diferente do rico aqui, que aparece dando aquilo que sobrava. Aquilo que tinha de excesso de recurso. Então isso mostra que a visão de Deus sobre este tema não está relacionada ao valor em si, mas à disposição de um coração que na oferta expressa louvor e gratidão. Eu reconheço que Deus é o meu sustentador e por isso eu dou do que me falta, daquilo que me faz falta. Esta é a lição que está presente aqui. E também há o texto de que Jesus, ele exorta um jovem a se desfazer dos seus bens lá de Mateus 19. É um texto conhecido do jovem rico ali, né? Do 16 ao 30. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Aí na pergunta você já vê que tem alguma coisa errada. O que eu farei de bom, Senhor? Me diz aí. O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus respondeu. Jesus é extremamente inocente, né? Ele não sabia o que estava acontecendo aqui, né?
por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus jogou a isca, né? E quais ele perguntou, né? E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: tudo isso tenho observado. Irmãos, sinceramente, ok, não mate. Possivelmente, né, uma pessoa ter cometido um assassinato, é comum que alguém não tenha matado ninguém. Não cometa adultério. Se nós levarmos em consideração apenas a prática, o ato consumado, talvez ele não tenha cometido. Mas se você considerar o ensino que Cristo fala sobre isso, de olhar e cobiçar já ser adultério, lascou. Não dê falso testemunho. Não minta, né? Honre o seu pai e sua mãe. E aí vem o pior, né? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Irmãos, se ele fosse sincero, assim como qualquer um de nós, se Jesus disser para nós, olha, para você ser salvo, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Quem de nós alguma vez amou o próximo como a si mesmo? Você já doou alguma coisa assim, que você foi na loja, você desejava muito, você comprou, e aí você veio para casa e pensou, não, mas eu amo muito o pastor Adriano, eu vou lá dar para ele. Na semana eu comprei uns livros que eu estava precisando, ainda não chegou, mas quando chegar, eu não vou dar para ele. Eu amo o pastor Adriano, mas não tanto assim. Irmãos, se nós formos sinceros, nós vamos chegar à conclusão que nós não cumprimos esses mandamentos. E aí o jovem aqui teria que se jogado aos pés de Cristo e dito, Senhor, eu não faço nada disso. Me dê outro caminho, porque se depender de mim, eu estou perdido. Mas não, o que ele diz? Tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? Aí, então vamos ver se realmente você faz tudo isso. E aí Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, então, já que você não tem pecado nenhum, já que você guardou toda a lei, vá, venda os seus bens e prove que você ama o próximo como a si mesmo. Dê o seu dinheiro aos pobres e você vai acumular tesouros no céu. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabia que ele não estava sendo sincero ali. E aí Jesus faz o teste prático. Vamos ver se realmente isso é verdade. Vá e dê tudo o que você tem para outro e venha ser um discípulo meu. E aí o texto segue dizendo, então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Irmãos, perceba que em momento algum aqui Jesus condena a riqueza. Jesus coloca a riqueza como pecado, mas ele coloca como sendo algo que pode levar o nosso coração à idolatria, que pode nos fazer deixar Cristo de lado em favor das riquezas. E ainda ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí você tem que... Irmãos, já tentaram dar várias justificativas para dizer que isso aqui não é literal. Mas não tem outra explicação. É literal. Jesus está dizendo, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Irmãos, é possível um camelo passar no fundo de uma agulha? Não é possível. Então ele está dizendo, ó, não tem como. E aí os discípulos se surpreendem. Então o texto diz, ouvindo isso, os discípulos ficaram admirados. E perguntaram, sendo assim, Senhor, quem poderá ser salvo? Irmãos, o judeu do primeiro século, diferente de nós, que sofremos uma forte influência do marxismo, onde nós demonizamos muitas vezes os ricos, a nossa sociedade hoje tem muito disso, de demonizar os ricos. Mas a cultura judaica valorizava pessoas com recurso, porque pessoas com recurso conseguem distribuir riqueza.
Então eles olhavam para o rico como pessoas abençoadas por Deus. Deus abençoou o rico. Se o rico que é abençoado por Deus não vai ser salvo, o que sobra para nós pobres? Você entende de onde vem a pergunta? Eles ficam assim, Senhor, mas se aquele que Deus está abençoando materialmente, o Senhor agora me diz que não vai ser salvo, quem então poderá? E aí que Jesus, olhando para ele, diz, para os seres humanos, isso é impossível. O que é impossível para nós? Sermos salvos. Ele diz, para o homem ser salvo é algo impossível, não importa a condição, seja rico, seja pobre. Mas para Deus, tudo é possível. Ou seja, o Senhor pode salvar. O rico ele não pode ser salvo por ele mesmo, muito menos pelas suas riquezas, mas Deus pode salvá-lo. Deus pode salvar quem ele quer. E aí então, Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? E aí Pedro, aproveita para ganhar uma moral. Senhor, olha nós aqui, A gente largou tudo. Eu era pescador, tinha uma empresa de sucesso. Pescava altos peixes lá, vendia a altos custos. Eu também era rico, mas eu deixei tudo pelo Senhor. E aí Jesus responde, em verdade lhes digo, ele confirma, sim, vocês abandonaram tudo. Que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deus dá uma promessa maravilhosa para os apóstolos. Ele diz que um dia no reino dele, e nós veremos isso acontecer, irmãos, nós veremos o Senhor Jesus reinando com 12 tronos ao seu lado. E lá estarão os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Quem é o 12º? Judas Iscariotes? Na semana eu vi um vídeo de alguém que disse que era Judas Iscariotes, que disse que foi salvo. Eu quase rasguei as vestes. Quem que é o 12º? Matias ou Paulo? É Matias. É Matias porque ele foi o apóstolo aos judeus. Paulo é o apóstolo aos gentios. E aqui fala que eles vão julgar as 12 tribos. Então está relacionado ao judaísmo. Certo? Então aqui aprendemos mais algumas coisas acerca dessa dinâmica pobreza e riqueza. O pastor Adriano me deixou pouco tempo hoje. Já está terminando e eu nem avancei aqui no Novo Testamento. Vamos lá, mais uma aqui pelo menos. Em Atos, os primeiros crentes tinham um estilo de vida sacrificial que garantia o cuidado aos necessitados. Então aqui nós estamos coletando informações sobre o assunto. Tá? Já vimos sobre Jesus, sobre o que ele falou sobre isso. Jesus nasceu também como uma pessoa de uma família de poucos recursos. Agora nós vamos ver um pouquinho da igreja. Qual era a dinâmica no período da igreja. E aqui esses textos nos ajudam. Atos 4. Quem lembra da pregação de Atos 4? Nem eu lembro, Faz tempo já. 32 a 35. Aqui fala o estilo de vida dessa igreja primitiva. Essa igreja que está começando a dar os primeiros passos. Lembram que a igreja nasceu em Atos 2. Então aqui ela está começando a se desenvolver ainda debaixo. Oi? O quê? Sim. Então o texto aqui diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, trazia os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha como existe uma revolução comunista aqui. Estão se apropriando dos bens dos fiéis e estão distribuindo. Isso é socialismo, comunismo. Irmãos,
Você não vê aqui, em momento algum, os apóstolos exigindo que eles dessem. É diferente do socialismo e comunismo, onde o Estado se apropria contra a sua vontade dos seus bens. E ele faz a distribuição, só que ele distribui só pobreza, né? Não distribui riqueza. A riqueza fica só concentrada num pequeno grupo. Aqui nós vemos que era uma disposição de coração e de alma. Havia esse cuidado com as pessoas em necessidade. E aqui o contexto nos mostra, lembram que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Pentecostes, na festa de Pentecostes. Estava ali em Jerusalém pessoas de todos os lugares, eles iam, judeus de todas as regiões, de lugares distintos, eles iam até Jerusalém e comemoravam essas festas. E dentro deste contexto, o Espírito Santo desceu e Pedro fez aquela pregação maravilhosa de Atos 2, onde milhares se converteram, milhares entenderam que Jesus é o Messias e creram nele. E aí eles permanecem em Jerusalém, eles não voltam aos seus lares. Eles permaneceram ali um pouco mais de tempo para serem instruídos na fé, para ouvirem o testemunho dos apóstolos. E essas pessoas ficaram ali. Não tinham como trabalhar nada, porque elas não eram dali, e os recursos foram acabando. Neste momento, um contexto específico, uma situação específica, houve esse consenso que partiu do coração dos próprios irmãos. Aqueles que tinham condições, eles entregaram seus bens para que pudessem socorrer aqueles que não podiam trabalhar, que estavam ali, que precisavam ser sustentados. Então houve naquele momento esse cuidado que, se for isolado e mal interpretado, pode trazer coisas, né? Posso aqui dizer, irmão, você tem que vender as coisas e entregar aqui para nós administrar. Aqui o texto está dizendo, eles deixaram nos pés dos apóstolos. Você tem 2 casas, vai vender uma agora e me dê o dinheiro. Porque eu vou administrar isso aqui e vou entregar para quem precisa. Não é isso aqui que está ensinando. Partiu do coração dessas pessoas, eles tinham tudo em comum e eles ajudaram aqueles que tinham necessidade de ajuda. Também em Atos 6, você tem aqui na questão da distribuição dos recursos para as viúvas. Então o texto aqui de 1 a 7 fala de quando surgiram os diáconos, né? Então ele fala, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a viúva, ela não tinha como se sustentar, elas precisavam ser sustentadas no caso do judaísmo, elas recebiam ofertas da religião judaica, elas iam no templo, e então eles eram sustentados pelos dízimos. Mas agora as viúvas que tinham abandonado aquilo e que estavam se unindo ao cristianismo, elas precisavam do recurso para se alimentar, para sobreviver. E aqui havia uma disputa entre as viúvas que eram que falavam o idioma hebraico, que moravam ali em Jerusalém, e outras que vinham de outros lugares e que falavam grego. E ali houve uma certa preferência. Eu diria que é natural, você atende aqueles que são mais próximos, os apóstolos eram poucos ali diante daquela multidão. E aí eles reconhecem uma dificuldade. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ele disse, olha, não é certo que a gente deixe de pregar a Cristo, de testemunhar o que nós vimos e ouvimos de Jesus, para atender essas necessidades. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, vamos nos consagrar à oração e à pregação da palavra. O parecer agradou as pessoas. Então elegeram Estevão, homem cheio do Espírito, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. E aí, então, essa solução fez o quê? A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Foi uma decisão sábia e trouxe crescimento. Mas houve ali um movimento dos apóstolos para poder atender aquelas que passavam necessidade. Certo? Então, vou parar por aqui, porque tem bastante coisa ainda no Novo Testamento. Então, essa fase do estudo, irmãos, nós estamos coletando informações.
Nós vamos coletar tudo aquilo que a palavra nos ensina sobre esse assunto. E aí a parte final do estudo vai ser organizar essas informações de uma forma lógica para que a gente responda aquelas perguntas iniciais, né? O que é pobreza? Qual a responsabilidade da igreja com os pobres? Enfim, trazer todas essas respostas a esses questionamentos. Alguma dúvida? Não? Não, só os textos, né? Nada mais que os textos. Então vamos orar. Pai bondoso, mais uma vez louvamos ao Senhor. Louvamos pela oportunidade que temos de nos congregar aqui novamente, Deus, nos unir em torno da Tua palavra, para aprendermos mais sobre ela. Que o Senhor nos dê sempre esse espírito de busca pela verdade, um espírito submisso às Escrituras e que procure, Deus, olhar para todas as situações da nossa vida com um olhar bíblico. Sabemos o quanto este é um assunto bastante relevante no contexto em que nós vivemos. Sabemos o quanto muitas igrejas têm depositado muito da sua energia em ministérios de ação social, e por isso é importante nós entendermos qual é de fato o nosso papel como igreja, o nosso papel como indivíduos, como a Bíblia coloca essa dinâmica daqueles que têm mais com aqueles que têm menos recursos, para que a nossa vida siga o rumo da Tua palavra, porque sabemos que se for assim, a nossa vida glorificará o Senhor. Então nos ajude sempre, Senhor, continue a nos dar esse desejo de conhecê-lo por meio da palavra. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém.